Metodologia cibernética. Desenvolvida por Sperro nos anos 1980 e testada durante muitos anos, nela é mostrada a aprendizagem relacionada ao processo de resolução de problemas. O processo é representado por dois ciclos simultâneos, que tratam de dois aspectos da solução de problemas. Ciclo externo do aprendizado, ciclo interno cibernético. O ciclo externo, chamado ciclo aprendizado, é baseado em 4 atividades: observar, avaliar, projetar e implementar. Observar. Identificar situação-problema. Algumas pessoas têm a percepção mais aguçada que outras. Algumas fazem o exercício de observação mais frequentemente que outras. Mas, de qualquer forma, todos estão expostos a problemas e oportunidades que precisam ser identificados. Avaliar. Estruturar a situação-problema. Esta instrução será baseada na visão do mundo que as pessoas têm e poderão ser auxiliadas pela abordagem de nomear sistemas, cuja essência é definir o processo ou transformação que reflete aquela situação. Projetar. Modelar essa situação-problema, detalhando o processo em atividade que possam produzir uma transformação. O resultado dessa fase deve ser o projeto das ações necessárias para atingir a mudança necessária. Implementar. Administrar o processo de resolução de problemas. É necessário conseguir o comprometimento de todos os envolvidos para produzir as mudanças necessárias, superando os obstáculos e restrições do aprendizado, individualmente, que muitas vezes se mantém no ciclo único, alternando apenas as atitudes no momento, e não se expande para o ciclo duplo, onde o feedback de uma ação consegue alteração no conhecimento e valores do indivíduo. Já o ciclo interno, chamado ciclo cibernético, concentra-se em estudar e melhorar o contexto estrutural dos problemas. As situações-problemas não são eventos isolados, mas emergem de redes de comunicação e de modelos mentais. Esse ciclo pretende diagnosticar comunicações inadequadas e projetar estruturas de comunicação efetivas, como meio de aprender a aprender e criar estruturas para tratar situações e contingências organizacionais. Desta forma, pode-se destacar que o ciclo cibernético é a base para o ciclo do aprendizado, pois ele quer que age sobre as estruturas fundamentais do aprendizado, em uma organização incluindo a comunicação. E os modelos mentais, se o ciclo cibernético não for desenvolvido a cada situação-problema, o ciclo externo será mais lento e enfraquecido, pois os participantes não terão estruturas para avaliar e projetar e implementar mudanças. Esses dois ciclos do aprendizado e cibernéticos estão presentes no aprendizado individual e em grupo. O individual refere-se às experiências que o indivíduo tem nas organizações, nas interações consigo, com os outros e contextos da organização. O desafio é aumentar a capacidade para ações efetivas nessas circunstâncias. O aprendizado organizacional refere-se à troca de conceitos e situações em um grupo formal ou informal, mesmo que ele não tenha consciência sobre esses conceitos ou não concordem com ele. Nesse ponto, pode-se relacionar a metodologia cibernética com a pesquisação. As 4 primeiras fases da pesquisação, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação, são similares a etapas do ciclo do aprendizado: observar, avaliar, projetar e implementar. Em relação à fase da especificação do aprendizado, pesquisação pode-se considerar uma busca aperfeiçoada da estrutura da resolução de problemas, mesmo o papel desempenhado pelo ciclo cibernético na metodologia cibernética. Sistemas indagadores. Os aspectos básicos para o tratamento do sistema são os objetivos do sistema e a medida de desempenho, o ambiente do sistema, os recursos do sistema e a administração do sistema. Por objetivos entende-se as metas ou fins para os quais o sistema atende. Com os sistemas mecânicos, a determinação dos objetivos não é difícil. Entretanto, nos sistemas humanos a situação é totalmente diferente. Para sua operacionalização, é importante que os objetivos sejam quantificados. Caso não sejam, torna-se impossível medir o desempenho do sistema como um todo. Dessa forma, ao iniciar a resolução de qualquer problema, é necessária a identificação clara dos objetivos dessa ação, para que possa medir se foram atingidos. O ambiente constitui tudo que está fora do controle do sistema. O sistema pode fazer muito pouco, ou quase nada,
a respeito das características do ambiente. O ambiente, por outro lado, inclui tudo que determina, em parte pelo menos, o desempenho do sistema. Na metodologia do sistema de indagadores, é de extrema importância para avaliar o ambiente e o impacto que poderá ter sobre as ações tomadas dentro do sistema. Muitas vezes os resultados esperados não são alcançados em um sistema, por ignorar ou subestimar a influência do ambiente naquela situação. Os recursos são todos os meios disponíveis ao sistema para a execução das atividades necessárias para a realização dos projetos. Os recursos estão no sistema. Ao contrário do ambiente, ele inclui todas as coisas que os sistemas podem utilizar. Em um sistema fechado, todos os recursos estão presentes simultaneamente. Nos sistemas abertos, fontes adicionais de energia ou recursos podem penetrar no sistema. Os componentes do sistema correspondem à missão, às funções e às atividades que o sistema deve desempenhar para realizar os seus objetivos. Nesse aspecto, caberá ao administrador descobrir aqueles componentes e atividades cujas medidas de desempenho estão relacionadas à medida de desempenho dos objetivos do sistema. Se todos os demais elementos estão controlados para um caso ideal, então quando a medida de desempenho de uma atividade aumenta, deveria aumentar a medida de desempenho do sistema como um todo. A administração do sistema inclui duas funções básicas: planejamento e controle do sistema. O planejamento envolve todos os aspectos dos sistemas encontrados, seus objetivos e metas, seu ambiente, sua utilização de recursos e seus componentes e atividades. O controle envolve tanto o acompanhamento da execução de seus planos, quanto o planejamento das mudanças. Associada às funções de planejamento e controle de sistema está a noção de fluxo de informações ou feedback. Sem o feedback adequado, as funções de planejamento e controle se tornariam praticamente inadequadas.